Santo Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, te exaltamos nessa noite, glorificamos o teu nome e acima de tudo, tu estás acima de todos, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. A ti seja, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção. Obrigada pelo privilégio de podermos estar juntos aqui. Como disse Davi, Senhor, são também nossas palavras. Como amamos a tua casa, amamos a habitação da tua glória. Obrigada porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. O Senhor preparou esses dias, o Senhor preparou essa noite. Meu Deus, muito obrigada, Senhor. Receba as nossas mãos erguidas em rendição, a nossa cabeça encurvada em reverência, nossa carne trêmula nos nossos corpos em temor e tremor diante da tua presença. Eu não sei o que os serafins sentem, mas eu sinto algo que leio em Isaías, e eu sei que mais alguns aqui sentem um pouco daquilo que Isaías sentiu quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu os anjos, os serafins que voavam, que adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sua palavra diz, o profeta Isaías falou, escreveu, que com duas asas eles voavam, com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os pés. Nós entendemos nessa noite que eles cobriam o rosto por temor da tua presença, os pés por reverência do lugar aonde a tua presença se manifesta. Mas com duas eles voavam, porque o lugar da tua presença é um lugar de temor, é um lugar de reverência, mas também é um lugar de liberdade. Nesse momento, receba os nossos corpos, Senhor. Receba os nossos corpos, Senhor. Receba os nossos corpos. Alguém ore comigo agora essa oração. Alguém concorde comigo agora mesmo em oração. E comece a pedir isso ao Senhor. Receba os nossos corpos como sacrifício puro, vivo e agradável, 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 agradável,
agradável. Receba os nossos corpos. Que cada corpo, cada carne, aqui ou em casa, que está debaixo do mesmo temor, cada uma possa também ser tocado como foi Isaías nos lábios. Retira a impureza, retira a imundícia. Não queremos te glorificar aqui e xingar palavrão lá fora. Não queremos te glorificar aqui e murmurar mais tarde. Não queremos te adorar aqui e falar palavras torpes amanhã. Não queremos manifestar tamanha presença do Senhor em nosso meio, em nós e através de nós, e amanhã ter murmuração em nossos lábios, pecado em nossa língua, maledicência em nossos pensamentos. Por isto, nesta noite eu faço uma oração junto com esta igreja, debaixo da atmosfera da palavra que foi pregada, do peso de glória que repousa sobre os nossos corpos, repousa sobre o nosso espírito, repousa sobre a nossa alma. E eu te peço, purifica-nos. Purifica-nos, Senhor. Limpa as saídas do nosso coração. Limpa as fontes do nosso coração, o nascedouro das nossas emoções. Limpa, expurga, aperta, espreme como infecção, como pus, como furúnculo que é apertado e debaixo de água quente coloca para fora o pus. Expurga de nós o pecado que nos era oculto. Revela nessa semana, aonde houver um sofisma de Satanás, aonde houver um veneno de víbora, o sangue de Jesus tem poder. Do alto da cabeça até a planta dos pés, a nossa súplica nesta hora é: purifica-nos, purifica-nos, santifica-nos. João disse na tua palavra, ele disse: a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que toda esta verdade que ouvimos, que tudo aquilo que tem sido ministrado nestes dias e nesta noite sobre nós, traga resultado de santificação, para que nós sejamos instrumentos leve e de fácil manuseio nas suas mãos. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que a partir de hoje um altar de antes e depois se erga diante de nós. Como foi até aqui, não será mais. Eu declaro agora libertação de cadeias antigas, quebra de cadeados antigos, altares antigos que não foram erguidos para a glória de Deus, altar de mágoa, de ressentimento, de comparação, de inveja. Eu denuncio agora na autoridade do nome de Jesus, sejam quebrados. Purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim. Alguém ora assim comigo? Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Meu Deus, glória a Deus. Amém, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, gente, eu estou
Pode se assentar, pode se assentar. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu não consigo parar de tremer. Minhas carnes. Eu achava minha mãe tão exagerada. Quando participávamos de alguns cultos e ela dizia: Camila, minhas carnes estão tremendo nos meus ossos. Eu sempre pensava: como minha mãe é exagerada. Mas hoje eu estou assim e eu vejo que não é exagero, mãe, é poder de Deus mesmo. Minhas carnes estão tremendo. Minha boca está seca. Eu estou andando devagar, que é para não pecar. Sabe assim, quando você não quer perder nada de tudo que Deus está derramando aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa árvore que é o carisma global, que tem promovido sombra, fruto, né? Bendito seja Deus pela vida do pastor Márcio Valadão, pela vida do pastor André Valadão, por toda essa casa e essa família sacerdotal. Benditos, benditos, benditos. Aleluia. A todos os amigos, pastores dessa igreja, que têm sido amigos do ministério que Deus tem confiado a mim, a meu esposo. É uma honra. Pastor Flavinho, seu inho é só no Flavinho mesmo. De inho o senhor não tem nada. Olha, Isa, meu Deus, você ateia fogo na chuva. Oh, aleluia. E eu quero louvar a Deus pela vida do Eduardo. E eu sempre brinco, mas hoje eu não estou brincando diante de Deus. Eu tenho tanto orgulho de você. Deus foi bom comigo. Você é um homem de Deus. Não para que você seja exaltado, não para que... Eu não quero que você enche e caia. Mas ao te ouvir, eu creio que o que eu vou dizer agora não é uma sensação, um sentimento só meu. O desejo que a gente tem é trazer todo mundo que a gente sabe que ama a palavra e falar: eu queria que todo mundo tivesse aqui agora. Foi só eu? Sou só eu? Teve uma hora que eu e o pastor Flavinho, a gente estava tão assim. Não, a gente já estava viajando. A gente já estava num outro estado. Não sei qual é o que se chama depois disso, né? Que eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente ficou meio que assim. Aí eu só fiz assim para ele: cara, você tá maluco? Você acredita? Eu falei isso para ele, foi com todo respeito, mas ele me entendeu. Ele olhou e disse assim, sabe assim? Aí eu falei: esquece, mano, você é louco. Eu não conseguia mais. Mano, zerou o game, passou a fase. Quem sente a mesma coisa, grite como ela: ainda bem que eu vi Jesus. Aleluia, aleluia. Aí eu te via pregando ali no telão, e eu comecei a ouvir um burburinho. E quando isso acontece, é Deus dizendo que Ele vai inaugurar um novo anúncio. E o burburinho que eu ouvi era de pessoas dizendo assim, ó: sou tua mulher, mas sou profeta. O burburinho que eu ouvia era de pessoas dizendo assim: aquele cara,
tem uma cicatriz na boca. Eu comecei a ouvir isso a ponto de, meu Deus, estou ouvindo do lado de dentro ou do lado de fora. Aquele cara que tem um negócio na boca. Isso é um anúncio. Por causa disso, não foi à toa que você preferiu o teclado quando o seu avô tinha dinheiro para fazer a cirurgia da reparação e você disse: eu prefiro um teclado. Não foi. Isso é uma marca, homem. Isso é uma marca. Essa é a pequena nuvem que vai anunciar. Depois disso vem o teu nome. Aí vão dizer: o nome dele é Eduardo Gonçalves. Tua chegada hoje neste altar não foi uma agenda. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. Deus está confirmando alguma coisa? Aleluia. Livro do profeta Ezequiel capítulo 37. Meu Deus, amado da nossa alma, aleluia. Ana, Deus te bendiga. Deus te bendiga. Você já recebeu essa promessa muitas vezes, mas eu quero que você entenda que tem vezes que Deus vem para falar o que vai fazer. Há outras que Ele vem para confirmar que foi Ele mesmo que falou. Mas há outras que Ele vem não para falar de novo, mas para dizer que chegou o tempo de cumprir o que Ele disse. É de nação em nação, nação em nação, nação em nação. Para que você saiba que é o Senhor falando contigo hoje de um jeito diferente. Ele diz: a Coreia do Sul vai ter uma temporada lá, vai mexer com você, mas Deus também vai te usar para mexer com muita gente. E a gente vai ver de um lado para o outro e vai ficar dizendo: é nossa, e Deus dizendo: é minha. Eu levo para onde eu quero. Meu Deus. E é andando que você terá surpresas. Está ouvindo, Valdo? Aleluia. Ezequiel 37, quem achou, diga amém. Irmãos, diante do Senhor, eu não pregaria hoje. Estou falando diante de Deus. Quando nós estamos diante de... Nós ouvimos uma grande mensagem. Gente, nós ouvimos uma das mensagens maiores da nossa vida. Eu não estou exagerando não. Eu ouvi gente do meu lado falando assim: eu nunca ouvi, tapa ouvido, eu nunca ouvi uma. Então eu falei: Deus, para mim. E aí o Senhor falou para mim: agora vamos fechar com uma instrução. Só uma instrução. É só isso. Eu estou tomada do temor de Deus aqui, irmão. Meu Deus. Versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar. Em outras versões, e Ele me fez passar ao redor deles, ou seja, dos ossos ali no vale. E eu vi que eles eram numerosos sobre a face do vale, e vi que estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem,
poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, redobre a atenção. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ou profetiza o espírito, ou seja, traga o espírito para entrar nesses corpos. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Por isso o espírito aí é com E minúsculo. Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, assopra sobre estes, vamos lá, assopra sobre estes, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Em outras versões, um exército grande e poderoso. E você diz amém por essa palavra? Nesses últimos dias Deus tem ministrado algo sobre mim, e eu tenho chegado a um discernimento que antes eu não tinha nesta palavra. Então eu estou aqui como apóstolo Paulo, sabe? Aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu também desejo entregar nessa noite, esse alcance. Talvez você já tivera antes de mim, primeiro que eu, mas eu ainda não havia tido. E talvez tenha mais alguém aqui comigo que vai ter essa perspectiva só agora. Muitas coisas a gente já conhece e discerne sobre o vale. Por exemplo, vamos só pincelar algumas. A gente sabe que esse vale não é uma realidade física, concreta. O Senhor me tomou e me levou no espírito. Então ele é uma realidade, porém uma realidade espiritual. E uma realidade não deixa de ser uma realidade quando ela se torna espiritual. A gente tem um probleminha, e eu acredito que isso se dá pela nossa natureza humana, um probleminha de achar que o que é espiritual está num plano de enfraquecimento. Eu não sei se é pelos filmes de fantasmas que ao longo do nosso crescimento a gente viu, atravessando parede, não podendo pegar coisas físicas na mão, e talvez isso foi desenvolvendo uma limitação de raciocínio, e quase que involuntariamente, por um comando quase que inconsciente, a gente desenvolve a ideia de que o que é espiritual não é tão forte. Tanto é que a nossa vida devocional às vezes é fraca, porque consideramos que aquilo que é espiritual pode esperar. Depois que eu fizer o arroz, depois que eu limpar o carro, depois que eu deixar as crianças na escola, depois do trabalho. E às vezes passamos o dia inteiro sem orar, sem falar com Deus. E isso é um equívoco muito grande, porque você e eu precisamos entender
que o que é espiritual é tão real quanto aquilo que é concreto. Só é visto ou não visto de uma maneira diferente, mas é real. E aonde está o maior princípio de compreensão para que você não considere aquilo que é espiritual pequeno, frágil ou qualquer coisa do tipo que não expresse força? Você precisa entender a força do espiritual por alguns princípios estabelecidos pelo próprio mundo espiritual. Primeiro e antes de tudo, não existiu-se o que era físico. O físico só passou a existir por causa daquilo que é espiritual. Então eu vou te perguntar, o que vem primeiro, o físico ou o espírito? No princípio a terra era sem forma, vazia. Ou seja, não havia nada. Agora, a palavra de Deus nos dá a característica, abre aspas, pessoal do nosso próprio Deus. E é o próprio Filho que fala do Pai, dizendo: Deus é Espírito. João vai lá e corrobora: Deus é Espírito. Então veja, Deus é Espírito. Aí eu te pergunto, Deus é fraco? Deus é frágil? Deus é inconsistente? Será que Deus não pode pegar uma coisa? Será que Deus não pode derrubar um muro? Será que Deus não pode sustentar algo com a palma da sua mão? O profeta Isaías vai dizer sobre ele. Na boca de Isaías, Deus vai falar sobre si mesmo. E vai dizer que quando ele quer medir a terra, ele usa o antebraço. Se Deus quiser, Deus abraça a terra, ou ele mede a circunferência do diâmetro da terra usando só o antebraço. Aí ele continua e ele diz que as águas que nós achamos que são muitas de maneira que não podem ser medidas, se todas elas forem juntadas, todas elas, quais? Todas aquelas que estão descritas no dilúvio, as que estão no meio das nuvens, as que estão acima do firmamento, as que estão debaixo da terra, as que estão na poeira e na molécula do ar. Todas as águas, se juntar todos os rios, todos os oceanos, de águas doces e salgadas, aquelas que estão na superfície, aquelas que estão embaixo da terra, ele diz: se nós dissecarmos cada partícula de água que existe na terra e colocarmos na mão de Deus, Deus diz: elas na minha mão são como uma gota. Aí eu te pergunto, este Deus é fraco? Este Deus é inconsistente? Esse Deus não tem o poder de sustentar? Ele continua dizendo que a terra é o lugar de descanso do seu calcanhar. Ele está dizendo que se ele quisesse tomar uma forma ou imagem corpórea que mais se aproximasse do que originalmente na verdade é espiritual, a terra que você considera um globo gigantesco seria como um grão de poeira. Diz então ele que quando passa e você chama tempestade, trovão, caos, arrebentação, é só uma nuvem do Deus que já passou lá. Quem entenderá o trovão do seu poder? Eu faço a luz e crio as trevas. Deus é Espírito. Ele disse: haja luz e houve luz. Então veja, o físico deu voz à palavra? Não. A palavra materializou aquilo que é físico. O que o autor da carta aos Hebreus vai ensinar para a gente? Porque céus e terra, tudo que existe, tudo que há, tudo que é tangível, tudo que você toca, tudo que você pega, tudo que você vê, não foi feito por prova aparente do que se vê. O que ele está dizendo? Que matéria não foi feita por matéria. Aí ele diz: mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Agora eu te pergunto, palavra é uma coisa física? Não, palavra não é física. Quando você dá a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, sai em pedacinhos de tijolo a paz do Senhor da sua boca e cai no chão? Não, não é físico.
Mas é real. A palavra de Deus faz o que a mão não faz, o que o pé não faz, o que a cabeça não faz, o que o remédio não faz mais, o que o médico não pode fazer. A palavra de Deus entra onde o terapeuta não entra, a terapia não entra, o Rivotril não entra, o diazepam não entra. A palavra de Deus perfura diagnósticos, laudos. A palavra de Deus entra no jurídico. A palavra de Deus está acima dos juízes. A palavra de Deus, ela mexe com protocolos. A palavra de Deus é poderosa. Agora, a palavra de Deus não se vê, porque a palavra e Deus são uma coisa só. O que João vai dizer? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que ele está dizendo? Que Deus é a sua palavra e a sua palavra é Deus. Então quando é que você manifesta Deus? Quando você tem coragem de manifestar a sua. João capítulo 15, já foi dito e eu repito. Ele vai dizer: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, essa dá fruto. Toda vara que não está em mim, eu corto, lanço fora no fogo. E aquela que está dando fruto, eu podo, para que dê mais fruto. Estejam em mim e eu estarei em vós. E aí os discípulos devem se perguntar: como que nós vamos estar em ti? Porque eles estão vendo um corpo, eles estão vendo uma matéria. E Jesus está dizendo: estejam em mim. E aí ele vai explicar dizendo: vai funcionar assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vocês, pedireis. Ou seja, vocês vão liberar a palavra, anunciar a palavra, e vai acontecer o que vocês estão falando. Por quê? Porque não será a tua língua, não será o teu cognitivo, não será a tua razão, não será a tua lógica, não será o teu conhecimento, não será a tua cabeça, será a minha palavra. Na tua boca ela é espírito, fora da tua boca ela alcança a matéria, realiza a matéria, executa a matéria, transforma a matéria e traz para a realidade física aquilo que é considerado uma realidade espiritual. Camila, eu creio na realidade espiritual, não tanto quanto deveria, porque se cresce, você materializaria a palavra na sua língua, repetindo o que ouviu, falando o que ouviu, pregando o que ouviu, profetizando o que ouviu. Então o que é que nós aprendemos aqui? Vamos aprender isso com Ezequiel. Não temos dificuldade de crer em Deus. Estamos aqui nessa noite dedicando um dia inteiro para o Senhor. Eu vi, ninguém me contou. À medida que a palavra era pregada, que os louvores eram cantados, levantávamos fisicamente da cadeira. Outros não levantavam, mas choravam. Outros reagiam, outros se tremiam. Todo mundo tinha aqui, de alguma forma, uma manifestação física em reação ao que a palavra provocava. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Às vezes eu orava e eu dizia: Senhor, me usa e me dá graça para eu usar a tua palavra, para eu entender a tua palavra. Aí um dia o Espírito Santo disse assim para mim: se tu entendesse o que é a minha palavra, tu não me pedia para usar a minha palavra, tu orava e dizia: palavra, me usa. Porque olha o que a palavra de Deus adverte, ensina acerca dela mesma. Ela é viva, primeira coisa, ela é viva, vem comigo, ela é. Se ela é viva, ela tem consciência, ela tem vontade, ela tem poder. Porque lembra, a palavra de Deus é a manifestação de Deus, e Deus é a manifestação da sua palavra. O que Jesus disse então em João 15? E a gente aprendeu aqui que a gente manifesta a Deus quando manifesta a sua palavra. João vai dizer o que na biografia de Cristo? Que o verbo se fez carne. Ele é a materialização da palavra. Verbo se fez carne. Então, quando você alcança essa compreensão, você entende que a palavra de Deus é viva, como ela diz acerca de si mesma. É viva e eficaz. Uma coisa que é viva, irmão, não pode ser presa. Uma coisa que é viva tem vontade. Uma coisa que é viva tem vocação. Uma coisa que é viva tem propósito.
propósito. Se a palavra de Deus diz quem Deus é, e Deus se identifica como sendo pela sua palavra, ela é viva, ela é soberana, ela tem vontade, ela toma a frente, ela vai à dianteira, ela é o esteio de quem está mancando, ela é a roda de quem quer correr, ela é a asa de quem quer voar, ela é, meu irmão, e ela se basta. Quando Moisés pergunta para o Senhor, Êxodo capítulo 3, no momento da sua chamada, quando a sarça ardia, não se consumia, e ali ele está convocando Moisés, e ele diz assim para Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo. E aí Moisés está naquela, eu não sei falar, está com medo, tentando discernir, tentando entender. E aí Deus vai dizer para ele: vai libertar o meu povo. Aí ele, resumindo a história, se subordina e faz uma pergunta: quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem foi que me enviou a eles, como eu respondo? Aí ele vai dizer: olha, diga que o eu sou te enviou a eles. E eles vão saber. Isso significa duas coisas. Primeira, quando Moisés chegasse lá e dissesse: o eu sou me enviou até vocês, a primeira coisa que ele estaria deixando clara é isso aqui, ó: o Deus de aliança, o Deus de Abraão. Porque a primeira vez que ele disse eu sou foi para Abraão. Então o que ele está dizendo? Eu não esqueci da promessa que eu fiz, eu estou assegurando a garantia do cumprimento da minha palavra. Então, depois de 400 anos de silêncio, o que Deus está promovendo ao seu povo por intermédio de Moisés, na identificação da sua vida, dizendo eu sou, é isto. E a segunda é: Moisés, eu sou tanta coisa que não vai dar para te dizer o que eu sou numa conversa de sarça, no primeiro encontro. Caminha sobre a minha palavra. Qual é a minha palavra? Vai libertar o meu povo. E nesse caminho de libertar o meu povo, você vai ver o que eu sou. O que Deus vai ser nesse caminho para Moisés e para o povo? Eu sou maná que desce do céu, eu sou água que desce da rocha, eu sou sapato que não acaba, eu sou roupa que não desgasta, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o exército que luta sem espada. Eu sou escudo que não precisa de aço para te blindar na entrada e te proteger na saída. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu vou repetir porque você vai gravar isso. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu sou a cura contra o câncer, a cura contra a AIDS, a cura contra a depressão, a cura contra a opressão. Eu sou o Deus que restaura o casamento, o Deus que tira o teu filho do tráfico. Eu sou as palavras que você manifesta quando ora. Eu sou as palavras que você entrega quando profetiza. Eu sou os sonhos que você me conta quando deseja realizá-los na minha presença. Se as minhas palavras estiverem em você, eu estarei em você. Então quando tu abrir a tua boca para dizer eu preciso, antes de tu terminar eu preciso, a minha palavra vai dizer eu sou. Eu sou. Eu sou. Então a primeira instrução, antes de prosseguir aqui no texto, que a gente tem que arrumar nas nossas ideias de uma vez por todas, é que o mundo espiritual não é menos real só porque não pode ser visto. Quem está entendendo aí, diga amém. Vamos lá. O mundo espiritual não é menos real só porque ele não pode ser visto. Pelo contrário, se Deus é Espírito, Ele manifesta a sua palavra. Sua palavra diz quem Ele é, e pela sua palavra todas as coisas são feitas. Se é assim, e nós sabemos que é assim, ela é mais real do que o chão que a gente está pisando. Ela tem maior capacidade de cobertura do que o telhado dessa igreja. E que nos digam os pastores e as igrejas,
Se não fosse a cobertura acima do teto. Igreja não sobrevive porque tem teto. Igreja sobrevive porque está debaixo de uma cobertura pesada. Meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: eu só estou vivo. Fala, eu só estou vivo. Diga assim: você não vê, mas eu estou. Me ajude a pregar, diga: eu estou debaixo de uma cobertura pesada. Ela é densa, ela é intransponível. O encantamento vem, mas não entra. A figa vem, mas não entra. A palavra maldita vem, mas não entra. Ela encontra a cobertura, vem por um caminho e por 7 ela corre. Olha aquela manchora. Cobertura pesada, irmão. Quando você vê gente te arrebentando de tudo que é jeito e você continuar seguindo e alguém perguntar qual é o teu segredo, tu diz: cobertura pesada. Eu estou debaixo de uma cobertura pesada. Não é telhado de vidro, é uma densa nuvem. Ela é poderosa. E o que é? E o que é? De que é feita? Você vai dizer: de palavra. Então eu pergunto para você agora, para saber se você está se organizando: de que é feita? De que é feita? De palavra. E por que a gente afirma isso? Não é para trazer uma palavra legal, até porque hoje, irmão, eu não queria era trazer nada. Mas o Senhor está aqui, então Ele está nos instruindo. Eu estou debaixo de comando. Então, para ficar claro que isso não é uma coisa nossa, mas é um princípio de Deus, olha o que a palavra de Deus garante sobre ela: céus e terra passarão. É firme a estrutura que está te acomodando fisicamente aqui essa noite. Se você bater aí o pé no chão, você vai sentir a solidez de onde você está. Faça isso, vai, sente. A galeria não faça tanto. Tá bom, pode fazer, a gente está debaixo de palavra, vai. Pronto, sentiu. Agora olhe para cima. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Só que olha o que o Senhor está dizendo: o que eu tenho e o poder da minha palavra, você deveria considerar mais sólido do que o chão que você está pisando, do que o teto que você está olhando sobre a sua cabeça. Sua consideração, sua relevância, seu crédito deveria ser maior. É o que eu disse. Você sabe por quê? É muito linda, mas se um dia os pastores entrarem num consenso e quiserem trabalhar em uma estrutura diferente, o que eu já dei o meu voto aqui que não, porque isso aqui é um patrimônio da igreja brasileira. Essa estrutura aqui, meu Deus, era o sonho da gente. Tu lembra, Antônio, a gente indo pegar os pregadores, a fita na locadora? Esquece, deixa isso para outro dia. A gente aqui, Antônio. E não foi o avião que trouxe a gente, não. Foi a palavra. A gente está debaixo de cobertura pesada. Mas se precisar fazer uma reforma, uma obra, qualquer coisa, rapaz, em um dia uma empreiteira vem e derruba. E um dia a gente mete uma britadeira nesse chão, coloca 3, um ali, um aqui, te arrebenta com esse piso. Porque céus e terra, mas as minhas palavras. Eu queria que você gritasse agora, lembrando-se das promessas que Ele te entregou. Quando Ele disse que salvaria teu filho, quando Ele disse que restauraria teu casamento, quando Ele liberou a palavra de livramento, de perdão sobre a tua vida. Eu queria muito que, observando essas palavras, você dissesse assim: jamais. Eu queria que você gritasse e dissesse: nunca. Diga: nunca. Passarão. Céus e terra passarão, mas as promessas do Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir em ti, vai se cumprir na vida dos teus filhos, vai se cumprir na posteridade. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. E verás os filhos dos teus filhos, para mostrar para você que eu creio na palavra. Eu digo sobre mim: eu verei os meus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos
Você tem noção? Você tem noção? Os inimigos de Israel, os inimigos dos hebreus, vão possuir a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Quem tem a palavra? Israel. Quem tem a terra? Os inimigos. Cananeu, Eteu, Jebuseu, Amorreu, Eveu, Eteu. Então vamos lá, quem tem a palavra? Israel. Quem tem a palavra? Porque o Senhor juramentou, não havendo ninguém que falar maior do que Ele, garantiu-se em si próprio, porque sua palavra se garante. Aí Ele diz: essa terra que hoje você pisa, eu vou dar ela inteirinha para a tua descendência. Aí peregrina, vem Isaac, Jacó, tribo, José. Passam-se os anos, Faraó, perseguição, nascimento de Moisés, cativeiro, escravidão, 400 anos. Aí Deus diz: ouvi o clamor do meu povo e desci. Agora eu te pergunto, venha para um sentido original. Deus saiu do trono? Vamos lá, gente, Deus saiu do trono? Então o que Ele está dizendo? Vou andar no meio deles, vou quebrar as cadeias, o maná, a água doce, o exército. Rapaz, eu sou. Só que eu vou ser como? Em presença física? Eu vou aparecer na medida com que você liberar. Você lembra, por exemplo, na abertura do mar? Senhor, Faraó está atrás, só tem o mar. Por que clamas a mim? O que Ele está querendo dizer? Ainda não aprendeu, depois de tanto tempo, qual é o modo operandi? Você manifesta a palavra e eu mostro para você que eu sou. Diga ao povo que marcha sobre o quê? Marcha sobre a palavra. Qual é a palavra? Falou que vai libertar, vamos embora ser livre. Falou que é para seguir, vamos embora. Ele disse que é para andar na frente, vamos embora para frente, vai para cima. Então aquele povo precisa aprender a caminhar sobre a palavra. Quando o povo quer carne, quando o povo quer água, pode perceber, o Senhor Ele diz o tempo todo para Moisés: por que você está falando isso comigo? Faz assim, faz assado. O que Ele está dizendo? Moisés, se ainda não entendeu, é só você liberar. Então veja, os inimigos têm a terra, os inimigos têm a propriedade. Vem comigo, presta atenção. Os inimigos têm o que é físico. Quem está na terra? Diga, os inimigos. Quem está na terra? Quem está plantando? Quem está colhendo? Israel tem a terra, mas está debaixo de? Rapaz, 400 anos. Daqui a pouco vem esse povo entrando na terra. Qualquer juiz diria: a terra agora por direito de uso capião é dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus e dos cananeus. Só que Deus não tem prescrição de palavra. Antes ela vai, catuca o teu irmão e diz assim: se tu tem palavra, você tem a mistura perfeita do Deus me livre com quem me dera. Escuta, porque quando você vem e recebe uma palavra de Deus, rapaz, já era. Esse já era não é derrota, significa está consumado, vai acontecer. Você quer ver? A mãe que tem de Deus a palavra da salvação do filho, o moleque pode ficar com o nariz branco de tanto ficar com a cara no pó. Se ela toma posse de palavra, irmão, já era. Ele pode ir pro crack, que não importa para onde ele foi, a palavra vai lá. Já era. Se Deus tiver que entrar na boca de fumo, Ele entra. Se Deus tiver que fazer nascer alguém, Ele nasce. Se Deus tiver que fazer alguém descer, Ele desce. Mas a palavra não volta vazia. Deus está me dando autoridade aqui para dizer isso. Se tu entenderes o que é a minha palavra, você vai entender que não depende de opinião e nem de conselho. A expectativa que as pessoas têm ao seu respeito não determina o cumprimento de uma promessa, mas a capacidade que você tem de esperar em Deus e de acreditar no que Ele disse traz o cumprimento.
por todas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abre a boca e veja Deus fazer, veja Deus cumprir. Agora vamos para a terceira parte da instrução. Como que isso funciona na prática? Por que é o Deus me livre com quem me dera? Porque tudo que alguém deseja, irmão, visto o testemunho de alguém. Quando você vê o testemunho de alguém que não era nada, não tinha nada, não podia nada, e aí você pergunta: rapaz, como tu chegou, menina, como tu alcançou? Aí o testemunho normalmente começa assim: então, Deus falou comigo, Deus falou assim, não é? Deus, começa com Deus. Aí a pessoa se conecta com aquilo. Então o que ela passa a partir daquele dia, uma vez que ela foi alcançada pelo testemunho? Rapaz, eu também quero uma palavra. É ou não é? E ela começa a buscar o Deus que libera quero uma palavra. Aqui não tem ninguém, todo mundo aqui veio buscar a palavra. E quem não veio está errado. Porque ele diz: não se aproxime de Deus como quem não espera coisa alguma. Então a gente vive para ver a palavra cumprida. Agora, Camila, se tudo isso é verdade, nosso espírito testifica que é verdade, por que não alcançamos nem 50% daquilo que dizemos que acreditamos? Porque acreditamos que Deus tem poder para fazer 100%. Sim ou não? De todas as palavras que Deus já liberou para a sua vida, quando você vê o tamanho do currículo dele, quando você vê alguém que você ama, admira ou respeita, contando a história, dizendo que não era nada, e agora não que continua sendo, mas por causa de Deus está fazendo alguma coisa que preste. Quando você vê tudo isso, isso te leva a crer e acreditar que quando é Deus que fala, Deus realmente cumpre, faz. Então, você tem fé 100% em cada palavra que Deus liberou para você. Eu sei disso. Eu sei que você tem fé 100% no que Deus falou. Você não tem coragem de desafiar Deus. Você não tem currículo para desafiar Deus. Você não dá conta. Abraão não tinha em que se apegar para crer que o que Deus estava falando ele era capaz de fazer. Mas eu e você temos. É só olhar para o lado, irmão. É só olhar para a nossa vida. Podemos não estar aonde gostaríamos de estar, mas sabemos que só não estamos aonde um dia estivemos porque Deus nos tirou de lá. Verdade ou mentira? Verdade. Agora, por que ainda assim, Camila, há uma limitação tão grande? Porque eu tenho sentido como se o céu estivesse de bronze para mim? Porque minhas orações não rompem? Porque minha vida espiritual não rompe? Porque o meu chamado está ficando morno? Porque minha resistência espiritual para as coisas do mundo diminuíram tanto? O que está acontecendo comigo, irmã? O que está acontecendo comigo, irmão? Eu acredito em tudo que Deus disse. Eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. É o manual prático de fé para a vida de todo homem que teme a Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é a vida. E eu sei que você acredita, mas sabe por que não está acontecendo o que já era para ter acontecido, ou o que deveria estar acontecendo? Porque o problema não é que você não crê nas coisas que Deus te disse, é que você não tem capacidade, coragem de reproduzir o que Ele te falou para outras pessoas. Ou você se acha arrogante, ou você tem medo de não ser bem interpretado, ou na maioria das vezes o que você tem mesmo é a suspeita e o medo de que talvez pelas suas falhas Deus no fim não faça da forma como Ele falou. Não porque Ele não é Deus, mas porque talvez você não se comportou como deveria. Só que uma das coisas que impedem esse cumprimento de uma promessa que está condicionada à obediência não são os pecados e os maiores defeitos que você julga serem eles que estão te afastando do cumprimento, mas na maioria das vezes, embutido nesse caminho de suspeita, está a incapacidade de dar voz na tua boca ao que Deus disse nos teus ouvidos. Você ouve e faz como Jacó, guarda no coração.
ouve e guarda, ouve e guarda, ouve e guarda. E muitos aqui fazem até exatamente como Jacó, guarda no coração, mas não guarda o coração. Agora, qual é a melhor maneira de estabelecer a crença? Qual é a melhor maneira de estabelecer um altar de alguém que está agarrado a uma palavra, amarrado à palavra, liberando aquela palavra sobre você? Você vai se lembrar agora que na tua época de escola, quando você tinha que fazer uma redação, quando você tinha que gravar um texto de história ou de geografia, a melhor maneira de decorar aquilo não era só meditando, era verbalizando à medida que você estava lendo, sim ou não? Aonde estão os melhores códigos de memorização? Eu não estou inventando, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha nessa área do cognitivo. Aonde estão os melhores métodos de memorização? Primeiro, repetição. Segundo, verbalização. Toda a informação que você recebe no período de 48 horas, quando você manifesta ela e libera ela, você está criando uma conduta para não esquecer. Você não cria um gatilho mental, você cria um gatilho vocal. Todas as vezes que aquilo for ouvido, de perto ou de longe, vai acessar o arquivo de toda a informação. A palavra de Deus na tua língua, ela é o anzol que puxa o restante inteiro da palavra que você recebeu. Vou te dar um exemplo. Você não vai se lembrar de cada tópico da mensagem do pastor Eduardo, não vai se lembrar de tudo que eu estou falando aqui. Mas se você pegar um gatilho dessa palavra e começar a reproduzir na sua boca, ela vai se tornar o anzol, para que quando alguém te perguntar assim, como é que foi o culto? E o que pregaram? Aí você vai dizer assim, ó, eu não lembro de muita coisa não, mas eu lembro de uma coisa que disse assim. Quando tu começa a falar, aí começa a vir. É assim ou não é? Não estou espiritualizando, só estou falando de um método de memorização. Agora, o que você não aplica na língua em 48 horas pode ser a maior revelação da sua vida. Uma hora você não vai mais conseguir aplicar sozinho. Aquela informação vai se perder, porque o cérebro é uma máquina, mas é uma máquina que guarda arquivo, não é uma máquina que explora o tempo todo. Então vai estar lá, mas você não vai saber que está lá. Agora eu te pergunto, vale a pena ter algo que eu não possa acessar? Imagine que você tem guardado na gaveta um dinheiro que paga uma dívida que está te dando dor de cabeça, mas você não sabe aonde enfiou esse dinheiro. Aí eu te pergunto, o dinheiro está lá, mas por não saber aonde enfiou, vai poder pagar a dívida? Cérebro é isso. Ouvi esses dias a história de uma mulher chamada Linda, 78 anos de idade, a mente completamente acometida pelo Alzheimer, grau altíssimo e elevado, ao ponto de que ela não se lembra nem mais do próprio nome. Talvez você também tenha visto esse vídeo que circulou na rede social. A filha dela está entrevistando ela, e então a filha dela diz assim para ela, você conhece Linda? E ela é uma americana, e ela, Linda, e aí ela diz, não. Você conhece fulano? Não. E pergunta mais algumas coisas que são sobre a vida dela, mas em razão da enfermidade ela não lembra. Essa mulher mexeu com a minha vida e eu não paro de pensar nela nem mais um dia. Eu vou te dizer por que agora. Porque a filha dela pergunta assim, ó, depois de ter feito umas 6 perguntas aproximadamente, e ela não tendo resposta de nenhuma. Por exemplo, perguntou assim, qual é a sua comida preferida? E ela diz, comida. Ela quer dizer que não se lembra, que o que der para ela se alimentar, tá bom. Então vieram essas perguntas, e por fim, na última pergunta, a filha dela pergunta assim para ela, Jesus. Aí ela diz assim, o amor da minha vida. Ela diz assim, ele perdoou os meus pecados, salvou a minha alma, e um dia eu vou vê-lo. Pode olhar, o vídeo está na internet, se não é isso, é algo bem parecido. Mano, quando eu vi aquilo eu falei, que lugar é esse que ela colocou ele? Que a enfermidade conseguiu tirar a consciência da comida que ela comia, conseguiu tirar a falta de geografia de não saber aonde mora, conseguiu tirar o nome dos filhos que ela gerou da sua cabeça, conseguiu tirar a identidade do seu próprio nome. Aonde ela colocou Jesus, para que numa situação dessa ela consiga dizer, o amor da minha vida, ele salvou a minha alma, e eu vou morar com ele. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu sei que ela é uma exceção,
Mas o que eu quero transmitir para nós hoje aqui é que a palavra de Deus te dá esse poder de quê? De ser a exceção. Eu quero que você entenda que debaixo de uma palavra você não é a regra. Debaixo de uma palavra você é a exceção. Você é a exceção, irmão. Você é a palavra. Debaixo da palavra. Aquilo mexeu comigo. Aí Deus me disse, e está aqui em Ezequiel, me tomou, me levou em espírito. Quando ele viu que eu estava onde ele queria que eu estivesse, me deixou lá. Não dá não, que eu acho que é um morcego. Minha filha, vai ter serpente, morcego que vai ser queimado ainda essa noite. Você trata de ter discernimento, não me irrita. Eu estou falando de palavra, irmão. Tá vendo pombinha branca hoje, menino? Trata de orar por mim, que eu não quero pegar raiva. Irritada do jeito que eu já sou. Imagina se um bicho desse me morde. Preste atenção, não desvie a sua atenção. Satanás vai tentar te distrair toda vez que Deus estiver te dando um método infalível. Preste atenção. Aí quando eu olho para o texto em espírito, me trouxe para o meio, me deixou lá. Agora tu vê, se me levou na presença. Mas quando me deixou em espírito. O que isso significa? Significa que numa forma Deus o leva, mas daquela forma que o levou não está mais com ele, deixa ele lá. E aí agora no meio daquele vale, que é espírito, mas é uma realidade, que apontava para o cativeiro de Jerusalém, para o cativeiro babilônico. Você vai ver Deus dizendo para ele, no meio daquela visão de ossos para tudo que é lado: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes, o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor vai acontecer o que tu falar. Se tu falar que vai nascer florzinha, é florzinha. Tu sabes. Então me disse assim, Ezequiel está escrevendo. Então me disse assim: filho do homem, profetiza. Mas Ezequiel não começou a profetizar. Filho do homem, profetiza. Ezequiel caladinho, porque Deus está dizendo assim, ó: profetiza assim. Aí 2 pontos. Ossos secos, assim diz o Senhor. Quem está falando agora? Eu quero que você entenda o texto. Quem está falando agora? Quem está falando agora? Deus, o Senhor. Assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando sobre ele mesmo, sim ou não? E ele vai começar a liberar a palavra sobre o vale que colocou Ezequiel, sim ou não? Ele está dizendo para Ezequiel o que Ezequiel tem que dizer. Ezequiel, você vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor. E aí ele começou a profetizar e a dizer o que ele tinha que dizer. Agora, preste atenção nisso. Deus está falando, mas osso nenhum está se movendo. Aí eu te pergunto: seria a palavra de Deus mais poderosa na boca de Ezequiel do que na boca de Deus? Raciocina comigo, vamos embora devagar que eu vou fechar aqui, mas quero fechar com entendimento. É Deus que está liberando a palavra que vai ressuscitar aquelas vidas e colocar espírito naqueles corpos e transformarem eles num exército. É Deus, Deus. Deus é a sua palavra é Deus. Agora Deus que é a sua palavra e a sua palavra que é Deus, está manifestando a sua palavra pela sua própria boca a Ezequiel para liberar ao vale. Só que veja, me tomou pela mão e me deixou lá. Então Deus está falando ao vale? Não perde, irmão. Esse bicho não pode fazer nada com você, mas o que tu está ouvindo aqui pode mudar a história da tua vida hoje. Deus está liberando a palavra para Ezequiel, mas ele o tomou e o deixou lá. Se Ezequiel está dizendo que deixou, a palavra de Deus continua falando com Ezequiel, mas Deus está no vale? Ok, eu quero que você entenda isso. Deus está no vale? De maneira teofânica ou de em presença manifestada ou espiritual, Deus está no vale? Não está, mas Deus está em... O vale não levanta quando Deus fala, porque Deus não está falando com o vale, Deus está falando com quem? Por isso deixou lá. Porque tu imagina Deus no vale dizendo para Ezequiel o que ele tem que dizer, dizendo assim: Ezequiel, você vai dizer assim, ó: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu irmão, os ossos já ia começar a ouvir, já ia começar a juntar um no outro. Então Deus pega, toma e deixa.
Você está entendendo por que ele te deixou aí? Aí ele diz, você vai dizer assim, e ele começa a ouvir o que Deus está dizendo. A palavra que Deus está dizendo a Ezequiel é para o vale, sim ou não? Sim ou não? Mas o vale recebe? Porque Deus não está falando com o vale, Deus está falando com... Então Ezequiel vai ouvir tudo que Deus falou, vai acreditar em tudo que Deus falou. Responda com inteligência. Ezequiel está debaixo de palavra, sim ou não? Cobertura pesada, sim ou não? Está debaixo de poder, sim ou não? Sim ou não? Mas isso dá a ele, de boca fechada, poder de levantar o exército? Porque Deus está dizendo, esse é o problema meu e seu. Cremos em tudo que ouvimos, mas nos acovardamos em reproduzir o que ouvimos. E você não verá nada além do que for capaz de profetizar. Deus está dizendo, a palavra é minha, mas a realização está na tua boca. Deus está dizendo, você não se compromete comigo só quando crê. Você se compromete comigo quando crendo profetiza o que eu falei, repete o que eu falei. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Por que tem gente aqui que tem unção de cura na mão, mas nunca curou ninguém, nunca curou ninguém? Porque você fica no lugar dizendo, Deus me dá unção, me dá unção. E para Deus esse papo é de doido, porque Ele está dizendo, unção já te dei há muito tempo. O que tu tinha que ter é a coragem, mas tu não tem. Tu não levanta e reproduz, tu não toca no deficiente, tu não visita os mendigos, tu não vai fazer visita no hospital, tu fica em casa esperando sentir alguma coisa, tu fica esperando alguém botar a mão no teu ombro, tu fica pedindo sinais, isso e aquilo. E Deus está dizendo, vai acontecer aquilo que você ouviu quando você manifestar o que você ouviu. Então comece a colocar para fora aquilo que você ouviu, comece a repetir aquilo que você ouviu. Coragem não é sentimento, é a capacidade de executar o que eu acredito que vai dar certo. Deus liberou a palavra, Ezequiel está debaixo de poder, de comando, de autoridade, mas o vale continua sendo vale, o osso continua sendo osso, e a sequidão continua lá. Igualzinho acontece comigo, com você. A gente olha a circunstância da nossa vida e diz, se Deus falou, Deus vai fazer. E Deus está dizendo, vou quando tu abrir a boca e se mexer, eu vou quando você reproduzir o que eu falei, eu vou quando você começar a concordar com o que eu disse, repetir o que eu disse, caminhar em cima do que eu disse, comprar em cima do que eu disse, vender em cima do que eu disse, assinar o contrato em cima do que eu disse, faça em cima do que eu disse. Aí você verá, aí você verá que a minha palavra não volta vazia. Tens palavra, eu sei que tu tens palavra. Eu olho para ti e eu vejo o ministério que Deus te confiou. Eu vejo cadeiras de roda vazia diante de você. Eu vejo mendigos em vulnerabilidade, pessoas, em vulnerabilidade social, construindo família, restaurando casamento, só porque você passou debaixo da ponte que ele estava e liberou sobre ele uma. Sabe o que acontece com a gente? Deus mostra o vale, coloca a gente lá, e sabe o que a gente quer? O mapa do esqueleto, para aprender a colocar fêmur na bacia, bacia na espinha, espinha no osso, na nuca, no pescoço, na cabeça. Imagine que Deus tivesse dito assim, Ezequiel, imagine, é só imaginação, não é o que aconteceu, é só para a gente entender. Está aí o vale, está aqui o mapa do esqueleto humano. Pega o mapa e começa a juntar cada osso ao osso. Ele poderia juntar cada osso a um osso, mas esse osso não teria garantia nenhuma de que seria o seu osso. Está entendendo? Deus está dizendo, está empurrado, porque você quer trabalhar com mão, aonde eu mandei você trabalhar com a boca. Agora, daqui para frente, eu quero que você mude isso. Não é palavra, é boca.
Você precisa aprender a trabalhar com a... Sabe por que você está cansado? Está trabalhando no braço. Esse vale não se move com braço. Esse vale não se organiza com perna. Deus trouxe gente hoje aqui, sabe o que Ele está dizendo? Você está cansado porque está querendo resolver com a carne o que eu mandei você resolver com o Espírito. Você está querendo resolver humanamente o que eu te mandei resolver profeticamente. Agora, por que crê, mas não profetiza? Porque no fundo você acredita que o que é espiritual é fraco diante da circunstância física. Você acredita que a palavra não paga a conta. Você acredita que a palavra não assina contrato. Você acha que palavra não faz mudança. Você acha que palavra não cura enfermo. Tem gente aqui que diz que crê, mas não acha que a palavra compra carro, que a palavra compra casa. Tem um monte de foto bonita no teu Instagram, mas tu nunca trouxe o teu marido na palavra em oração, porque tu acredita que a foto vai fazer alguma coisa, que a rede social vai fazer alguma coisa, que o aplicativo vai fazer alguma coisa. E Deus está dizendo, está traumatizado, está traumatizada, está com a alma em frangalhos. Por quê? Porque está resolvendo com mão, com pé, com aplicativo. Tens palavra de prosperidade na vida, mas virou escravo de aplicativo, de apostinha, de negocinho. E Deus está dizendo, rapaz, você tem minha palavra. Se o tempo que tu está nisso daí, tu tivesse no teu quarto invocando a palavra, manifestando a palavra, tu verias o que a palavra ia fazer. Então o que acontece aqui? Acontece que Deus fala, mas não faz. Não é isso? Ele fala o que Ezequiel tem que falar para fazer, mas enquanto ele fala, ele não. Se enquanto ele fala, ele não está fazendo, é porque ele decidiu fazer quando você. Aí o que vai acontecer? Quando Ezequiel começa a profetizar, irmão, um barulho, um barulho, um barulho. Pode vir, um barulho. Então profetizei como se me deu ordem. Que é isso? Que é isso? Você não fala debaixo de sentimento. Você não fala debaixo de circunstância. Quando você começar a marchar naquela casa e alguém falar assim, tá maluco? Você vai dizer, não, tô debaixo de ordem. Tá doida? Não, tô debaixo de comando. Quando Deus te entregar a chave da cidade, não se pega a chave de cidade, não se pega a chave de bairro dentro de casa. Se pega o bairro pela mão, vai pra rua e profetiza no bairro. Se Deus te deu a cidade, trata de alugar um helicóptero, sobrevoa sobre ela e diz, Deus, eu vim tomar posse da cidade. Profetiza. Profetizei como se me deu ordem. Catuca 2 ou 3 aí diz, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Libera aí, libera aí. Fala como é que vai ser teu ano de 2024. Fala em que lugar a tua igreja vai estar antes do ano terminar. Fala onde os teus filhos vão estar antes do ano terminar. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Profetize em que lugares, em que países você vai entrar. Diga aí, quando é que você vai pegar teu passaporte. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. A tua carteira de habilitação. Que mês, que mês. A tua faculdade, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Deus falou. De pé como estamos, pode ficar de pé. Deus falou, vou te dar faculdade. Até hoje tu não foi ver nem quanto que é a matrícula, porque tu fica esperando primeiro o dinheiro para depois ir lá na faculdade. Aí agora você está dizendo, primeiro semestre já foi. Deus está dizendo isso aqui para alguém, vai esperar mais um semestre. Amanhã não dá, que amanhã é domingo, né? Pois se eu fosse tu, eu ia amanhã mesmo. Vai ter alguém lá, hein? Porque quando tu tá debaixo da palavra, tem gente trabalhando até no dia que... Ó, não brinca não, hein?
irmão, aqui ó. Comece a concordar com o que Deus falou. E como que é concordar com o que Deus falou? Não é dizer eu creio, é fazer o que Deus. Se Deus falou anda, anda. Executa. Ezequiel profetizou, cada osso se juntou a seu osso. Mas teve um negócio que mexeu comigo aqui. Foi quando ele profetizou e aconteceu tudo, e o vale ficou pior. Por que ficou pior? Para pensar. Porque se um vale cheio de ossos dá medo, imagina um vale cheio de corpos. Porque o texto diz que à medida que ele profetizava, não é, pastora? Vem nervo, primeiro juntou osso, aí pá. Mano, ele viu aquilo tudo. Aí assim, é apavorante ver um vale cheio de ossos. Agora imagina que cada esqueleto virou um corpo, cada corpo tem um rosto. O que é pior, gente? Ver uma ossada ou ver corpos? Que isso, gente? Ver corpos. Então sabe qual é a impressão que a gente tem? Que a gente teve fé para ir até um ponto, que a gente profetizou, mas parece que à medida que a gente profetizou, a coisa ficou mais cabulosa. Tem gente aqui que parou de profetizar porque começou a entrar numa profundidade tão grande, de uma confusão, de umas coisas tão estranhas que Deus estava fazendo, que nem você entendeu mais qual era o fim do vale. E Deus está dizendo, continua profetizando. Por quê? Porque o corpo morto não é para te desanimar, é para te mostrar que tudo que foi falado até aqui aconteceu, só que não terminou. Aí ele diz assim, filho do homem, ele fala de novo, agora profetiza sobre estes corpos, o Espírito. Deus muitas vezes usa do nosso tempo e da nossa energia para fazer coisas que no final do nosso desgaste parece que não tiveram relevância o suficiente. Profetizei para quê? Para no final ficar tudo um bando de corpo? Aí o Espírito de Deus falou para mim, Gênesis capítulo de número 2, o Espírito foi a última coisa que Deus pôs quando fez o homem. Primeiro ele fez o corpo, formou o homem do pó da terra. Depois que o homem estava pronto, aí sim soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor soprou o Espírito no homem, e o homem foi feito alma vivente. Quando eu vejo aquele corpo, que eu imagino a cena de Ezequiel vendo, a impressão que eu tenho é assim, Senhor, que desgaste, que medo. E Deus disse assim para mim, é assim que está o meu povo hoje, com medo. Medo de ter ido longe demais e agora não dá conta. Só que Deus está dizendo, filho, tu já creu até aqui, tu tem que entender que atrás não tem mais nada para você. Agora tu vai andar no meio desses corpos mesmo. O que são os corpos? Cadáveres. Parece que não tem jeito, depois de tanto profetizar, inanimados. Mas ele disse, você vai dar ordem ao Espírito. Veja como no final, o que levanta o físico é o Espírito, é a palavra. Salomão diz assim, ele diz assim, se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o teu corpo. Mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? A palavra se move no espírito, e o espírito bota o corpo para se mover. Então Deus está dizendo, o ano de 2024, estou te dando uma direção específica, é o ano de você acordar, e durante todo o dia que você está acordado, liberando palavra. Liberando palavra, irmão. Pregando palavra. Pegou o aplicativo do Uber, entrega uma palavra. Comprou um pão na padaria, libera a palavra. Começa a liberar a palavra. Libera a palavra sobre os outros, libera a palavra sobre ti. Eu não estou falando de esquizofrenia profética, não. Não fica dizendo que Deus não falou, não. Mas libera a palavra de Deus. Palavra sobre a vida das pessoas. Aí ele disse, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale.
E o texto diz que o vento soprou e entrou neles o Espírito, e eles se levantaram. Agora veja, a única coisa que Deus não pediu para eles fazer foi eles se levantar. Porque depois que recebe a palavra, depois que teu corpo recalachou, Deus está dizendo: o seu levantar será uma consequência natural da palavra que você recebeu. Você vai reproduzir, você vai levantar. Eu te desafio a continuar. Qual é a câmera que está filmando aqui? É essa aqui? Eu te desafio, você que está em casa, aí na cama como você está, se você abrir a tua Bíblia mesmo deitado, se você não tiver força para levantar da cama, talvez seu corpo esteja como de uma pessoa morta, paralisado, você está preso em você mesmo, está preso em você mesma, por enfermidades psicossomáticas, cadeias mentais. Eu entendo disso, eu já estive nas calçadas de alguns lugares semelhantes por onde você tem passado. Eu sei que não é palhaçada nem frescura, é opressão, é tristeza, é depressão. São questões que deixam a gente confuso, querendo viver, mas sem força para viver, querendo se levantar, mas sem força para levantar, vendo o sol brilhando lá fora, mas não tendo força para sair, tendo saúde aqui dentro e ruminando a culpa de não estar vivendo a vida que deveria viver, de não estar vivendo o que Deus chamou para viver. Mas o Senhor está dizendo: eu te desafio, deitada mesmo como está, pega a Bíblia, abre no Salmo 23 e reproduz ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Camila, vai falando aí que eu vou recebendo aqui. Não é o quanto eu falo para você que vai mudar, é a capacidade que você tem de falar aí, aonde você está. Abre a Bíblia, leia o Salmo 23, e se você não sente força, vai pro 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, Ele me livrará da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, e você já vai estar sentada. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade, nem laudo médico, nem quimioterapia que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Camila, cuidado com o que você está pregando, porque cada um é cada um. É por isso que eu não vim falar de regra. Eu vim falar de... Deus está nos chamando hoje aqui para ser exceção. O amor de muitos vai se esfriar, mas nós estamos debaixo de palavra. Nós vamos ser a exceção. Quem era Ezequiel no Vale de Mortos? É a exceção que levanta exército. É a exceção que traz a família inteira. Na minha família ninguém servia ao Senhor não, tá? Ninguém. Aí uma exceção chamada Jorge Luiz Barros, meu tio caçula, entregou a vida para Jesus. Nossa família, só o nosso núcleo, quando a gente se reunia naquela época, eram 60 pessoas. As 59 vale, osso. Meu tio Jorge, profetizando sozinho no vale, indo para a igreja sozinho. Hoje não há nascido na minha família que não seja consagrado ao altar. Pega a mão do seu irmão, pega a mão da sua irmã, fecha o corredor. Que bom te ver, terra. Tu ministra agora? Amanhã? Que susto, mano. Ó. Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão, segura aí. Curve a cabeça. Camila, o que você vai orar? Eu nada. Mas você vai orar a palavra que já recebeu. Comece a desenhar seu ano em oração aí agora.
Estabeleça meses, dias. Lembre diante de Deus palavras que Deus te falou. Eu não quero que você tenha medo disso agora. Deus não se sente intimidado. Deus não vê isso como afronta quando você coloca diante dele a sua palavra. Pelo contrário, Deus só corresponde à sua palavra. Então ele está dizendo: coloca diante de mim a palavra e eu vou te responder. Comece a dizer para ele: lembra, Senhor, que o Senhor falou que ia salvar meu marido? Então eu estou aqui agora reproduzindo essa palavra, e eu declaro que eu concordo com essa palavra. Salvação chegará à minha casa, e eu te peço que seja ainda esse ano, Senhor. Eu estou aqui para dizer que eu concordo com a tua palavra. A faculdade, Senhor, eu não vou trancar a matrícula não. Na segunda-feira eu vou lá resolver esse negócio. Se tiver dívida eu vou parcelar, e eu estou debaixo de cobertura pesada. Vamos embora, começa a liberar. Aonde você vai estar em dezembro? Qual é a casa que você vai estar morando em dezembro? Deus tem falado sobre mudança de estado. Então fala para Deus, se o estado, qual é o estado? Comece a falar, reproduza, reproduza. Você não viverá nada além do que não tiver a capacidade de reproduzir diante do que você ouviu. Deus se lembrou de Ana, porque Ana se lembrou do Senhor. Deus se lembrou de Noé, porque Noé em justiça honrava ao Senhor. Deus não destruiu o povo quando queria, porque Moisés o tempo todo diante dele dizia: porque tu disseste, porque tu disseste, porque tu disseste. Então olha o que ele está dizendo: lembra o que tu disseste. Eu quero que você entre agora com ousadia em oração e diga para ele: Senhor, eu não vim te cobrar nada, eu só vim te dizer que eu lembro. Eu vim colocar diante de ti a tua palavra. Cumpre o que tu disseste que faria, porque eu estou aguardando o cumprimento. Agora diga: porque tu disseste. Fala o que ele já te disse, fala o que ele já ouviu, e diga para ele: no vale tem osso, no vale tem cadáver, na minha vida financeira tem dívida, no meu casamento tem traição, os meus filhos estão em rebeldia, mas eu estou debaixo de palavra, e eu serei a exceção em 2024. A minha empresa será a exceção em 2024. A minha família será a exceção em 2024. O meu ventre será a exceção em 2024. Eu sou a exceção, porque eu creio, porque eu concordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Solta a mão desse crente. Vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Vamos celebrar ao Senhor e a sua palavra. Oh, glória! Aleluia! Glória! Manifeste a. Não tem a ver só com a capacidade de ouvir, mas sobretudo com a capacidade de reproduzir, repetir, profetizar a palavra que você ouviu. Até hoje você foi cheio de palavra, mas agora você vai sair daqui cheio de compromisso para profetizar o que o Senhor te falou. Tem alguém aqui nessa noite, vai ser muito rapidinho, de pé como estamos. Ninguém se mexa agora, não se mexa agora. Você está debaixo de palavra. Você não sabe, irmão, o que eu sou capaz de fazer quando eu estou debaixo de palavra. Não me coloque em prova, senão eu vou te fazer a exceção nessa noite aqui. Bem rapidinho. Aqui na galeria tem alguém que se afastou. Eu sei que nós estamos num evento extremamente de gente de palavra, mas talvez tenha alguém aqui que: Camila, eu estava meio desarranjado, mas hoje eu entendi. É obedecer a palavra, é voltar para os caminhos do Senhor. É isso. Então não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você precisa fazer.
Se tiver alguém na galeria que se afastou, que está distante, nas duas galerias, Camila, eu quero voltar. Essa palavra é para mim. Eu tenho palavra, mas parei de reproduzir, parei de vivê-la. Me tornei a regra e nessa noite quero voltar a ser a exceção. Aqueles que são perdoados, aqueles que são salvos, sou eu, Camila. Vou contar de 1 a 3. No 3, se você estiver aqui, você vai levantar a mão e eu vou chamar o pastor Flavinho e nós vamos orar juntos por você, daí de cima mesmo. Se aqui na nave tiver alguém, no 3, tu vai levantar a mão. Fica com a mão estendida para eu identificar que é você. Ah, Camila, mas eu tenho vergonha. Vergonha não muda a tua vida não. O que muda a tua vida é a atitude em cima da palavra. Ai, mas o que eu faço com a vergonha? Meu irmão, mete a vergonha no bolso, baixa a cabeça e levanta a mão. Mas cumpre a palavra. 1. A igreja orando. Senhor, se houver uma última cadeia, cai por terra agora. A palavra é tua. 2. Camila, sou eu. Quero conserto. Quero me aliançar a Deus. Quero restaurar minha aliança. 2,5. Se é você, 3. Levanta a mão e me deixa te ver. Isso. Levanta a mão. Isso. Mantenha a mão estendida para eu te ver. Do lado de cá. Mantenha a mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30. Na segunda galeria, levanta mais alto para eu conseguir ver. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 48, na nave, 49, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, alguém aqui? 59, 50, 59, mais alguém? 50, ele, você, 60 vidas desse número redondo é bem melhor. Vem pra cá, meu pastor, me ajuda aqui. Tá sendo transmitido ao vivo, não tá? Aleluia. Quem está em casa, no trabalho, na rua, meu irmão, você acredita que Deus está falando comigo que tem alguém no bar? Você tomou um susto agora. Pensou, não é possível que é comigo. Teu biricutico esquentou na mesa, porque desde que tu começou a ouvir a palavra, tu não virou mais o copo. Isso não é coincidência, é porque a palavra do Senhor está se movendo em você. Aonde quer que você esteja acompanhando ao vivo agora, se você quiser reatar a sua aliança com Deus ou entregar sua vida para Jesus, só escreva no chat: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Só escreva: eu quero Jesus. Nós vamos discernir isso como a sua confissão pública de fé. O chat está aberto? O chat ao vivo está aberto? Escreva isso. 60 aqui, e tenho certeza que muitas outras vidas rendidas em casa. As 60 que eu contei, levanta a mão de novo, vai. Levanta a mão. Aonde tiver uma mão erguida do teu lado, cola com ele ou com ela aí agora, vai, ora junto. Chega perto. Isso, chega perto. Bora, meu filho, sovaquinho molhado no ombro dele, vai. Bota. Isso. Ninguém sozinho, vai, junta com alguém aí que está com a mão erguida, isso. Eu já posso ouvir, Ana, eu posso ouvir. Posso